Nós já temos um tempo, né, seguindo a carta de Efésios. Fomos devagarinho, várias meditações até então. E estamos chegando próximo à metade desta carta. Carta rica que Paulo preparou para que pudéssemos nela aprender mais do nosso Senhor. Então nós vamos ler de Efésios 3, dos versículos de 1 a 13. Leamos então com atenção. Todos encontraram? Estamos quase lá, né? Então vamos à leitura. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor, por palavra tão rica. Abençoa, Senhor, a nossa meditação e que possamos compreendê-la de forma a colocá-la em nossa mente, em nossos corações e agirmos segundo ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já vemos, né, dos versículos dos capítulos 1, 2 e chegamos agora ao 3. Nossas vidas geralmente são narradas por fatos e acontecimentos. Acontecimentos estes que usamos como argumento, muitas das vezes, para dizer quem somos e onde estamos. Circunstâncias da vida. Momentos em que alguma coisa aconteceu, alguma coisa grande que mudou a nossa vida de uma hora para outra, nos levou, às vezes, para outros lugares, nos tornou, às vezes, pessoas mais sérias, mais alegres, mais carrancudas, mais pacientes. E eu sei que todos que estão aqui presentes viveram acontecimentos grandes em suas vidas e que marcaram suas formas de serem, suas condutas, seus princípios morais, estados de espírito, facilidade ou dificuldade de se relacionarem com as pessoas, com o Senhor. Nesta noite eu quero lhe apresentar fatos
que fazem parte da sua história e que são maiores do que qualquer outra circunstâncias que os irmãos tenham vivido. E que estes fatos, sim, para nós cristãos, têm que ser aquilo que usamos como justificativa para sermos quem somos. Tá? O livro de Efésios, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E aí Paulo vai nos relatando nesse trecho tudo o que Deus fez por nós. E a segunda parte, que é a que nós vamos, se Deus quiser, estar meditando nela após a próxima pregação, porque nós não terminamos o capítulo 3 ainda. Essa parte, Paulo vai nos instruindo em relação aos frutos que nossa fé deve gerar em nossas vidas. Os frutos de tudo isso que Deus fez por nós, quais devem ser esses frutos em nossas vidas? Essa é a segunda parte. Então, com isso, a gente está chegando próximo do fim da primeira parte, né? E aí, parando para refletir, esse texto que foi um texto que me deu, graças a Deus, muito trabalho, não é um texto fácil de trazer uma meditação nele. Depois de ter elaborado a maior parte da pregação, né, da exposição da palavra, eu tive a oportunidade de escutar algumas pregações na internet também, e das 5, 6 pregações que eu escutei, no mínimo umas 3, o pregador citava o quanto era difícil. E eu já vinha reclamando com a minha esposa, nossa, que texto difícil, eu não consigo pensar em bons pontos para poder trazer a palavra para os irmãos, mas graças a Deus, devagarinho, o Senhor foi abençoando e eu consegui entender aquilo que precisava entender para trazer essa meditação para os irmãos, né? E aí eu fiquei pensando assim, parando para poder refletir até comigo mesmo, né? Paulo naquela época, preso, escrevendo a carta. Com certeza ele não tinha muito material de sobra na mão dele para sair escrevendo e apagando, escrevendo e jogando fora, descartando, né? Com certeza pergaminhos que eram feitos com couro de animal, não era uma matéria-prima que chegava para ele abundante, para que ele tivesse liberdade de escrever. Então, com certeza, não só por isso também, né, mas com certeza Paulo vinha escrevendo as suas cartas, né, as cartas que ele teve a oportunidade de escrever, e ele com certeza ia escrevendo elas devagarinho, ia voltando para poder ler aquilo que ele tinha escrito, de tal forma que ele conseguisse transmitir verdadeiramente aquilo que Deus estava revelando a ele, transmitir com fidelidade, transmitir de forma bem explicada, lógica, né, expositiva para que a gente pudesse entender. E aí, o que me ajudou foi pensando em tudo aquilo que havíamos estudado até aqui nos capítulos 1 e 2. E aí, por isso, Paulo nos diz que foi expondo tudo resumidamente, e aí com certeza ele olhou para trás nos 2 primeiros capítulos e ele se regozijou com tamanha graça, misericórdia e poder com o qual o plano de Deus vinha sendo realizado na história da humanidade, né? Os fatos e acontecimentos que ele vinha nos relatando. E aí nós não podemos negar que tratam-se de fatos e acontecimentos grandiosos que seguem uma trajetória que é datada até mesmo antes da fundação do mundo. Paulo veio nos relatando nos 2 primeiros capítulos fatos e acontecimentos que eram datados até mesmo antes da fundação do mundo. E aí, fazendo uma introdução um pouco mais longa, até para poder dar sentido também para os irmãos, né, aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar as exposições anteriores e aqueles que não, eu vou fazer um breve resumo, lembrando aos irmãos, junto comigo agora, o que Paulo estava vendo em sua carta até aquele ponto. Até aquele ponto. Que é esse ponto que nós lemos agora. Tá? Então, Paulo primeiro nos apresenta o plano salvador do Senhor, executado por Deus através de Cristo,
e todas as possíveis diversidades de bênçãos que já tínhamos recebido em Cristo e por Cristo nas regiões celestiais. Isso porque até mesmo antes da fundação do mundo, antes mesmo que você ou qualquer outro ser no universo existisse ou tivesse qualquer tipo de consciência, Paulo nos diz que Deus já havia nos escolhido. Já havia nos escolhido. Antes mesmo que o pecado adentrasse no mundo e tivesse causado todos os tipos de miséria e inimizade uns com os outros e do homem também para com Deus, Deus já havia nos escolhido. E Ele havia nos escolhido e já tinha determinado que perante Ele nós seríamos santos e irrepreensíveis. Eu estou citando assim rapidinho para os irmãos, passando rápido, mas eu recomendo aos irmãos que ao chegarem em casa, leiam mais uma vez o capítulo 1 e o 2, até para reforçar tudo isso que a gente vai ver aqui. E ele também nos diz que foi por amor que fomos predestinados para que por meio de Cristo fôssemos adotados, e isso segundo a sua boa vontade e aprovação. Que Deus maravilhoso é esse, que fez todas as coisas por amor, por vontade, e para que esta graça fosse eternamente louvada. Essa graça de nos escolher, nos separar para Ele, nos tornar santos e irrepreensíveis. Em seguida, Paulo nos mostra que em Cristo somos redimidos e que em sua cruz, por Ele ter sido obediente até a morte e ter se entregado por amor de nós, todos os nossos pecados foram pagos. Todos os nossos pecados foram pagos. Esse Cristo é a convergência de todas as coisas, tanto do céu quanto as da terra. E para quê? Paulo nos diz que é para sermos louvor da glória de Deus. Mais uma vez, que Deus maravilhoso é esse que nos tornou, nós que cremos nessa verdade revelada, nós somos, então, a própria exaltação da glória de Deus. Depois vem Paulo e diz que essa salvação escolhida para nós pelo próprio Deus, ela foi o quê? Selada pelo próprio Espírito Santo. E que esse Espírito é o que garante que não seremos violados, nós somos selados, não há nada no mundo que vai nos tirar de Cristo, que vai nos afastar de Cristo. Então nós somos selados, não temos como ser violados. E que esse Espírito Santo também é o penhor, ou seja, a nossa garantia dessa herança que recebemos em Cristo Jesus. Que Deus maravilhoso, que além de escolher o melhor para nós, aquilo que não teríamos capacidade de escolher, Ele escolheu para nós. E ainda o que Ele faz? Ele nos garante, nele mesmo, não em nós, Ele nos garante que nada vai tirar a nossa salvação de nós. Deus é bom demais. Paulo está olhando para isso, ele está admirado, está se regozijando nessa salvação maravilhosa de Deus. E aí em seguida Paulo ora para que tenhamos consciência disso tudo que Deus fez por nós. Uma consciência tal que passamos a viver segundo a tudo isso quanto Deus tem feito por nós. Uma consciência tal que nos dá sabedoria para que vivamos de forma a agradar a Deus. E essa oração dele segue, e aí ele pede que tenhamos também consciência dessa nossa esperança e do quão Deus é poderoso. E aí Paulo nos ensina que este poder que Deus usou para nos salvar é o mesmo poder que ele usou para ressuscitar a Cristo de dentre os mortos. Gente, é muita maravilha que Paulo olhava para trás em sua carta e continuava escrevendo a respeito de Deus. Aí ele cita que nós éramos escravos do pecado, sem Deus no mundo e sendo levados pelo espírito da desobediência. Assim como todos que estavam no mundo caído, escravos do pecado. Tudo o que fazíamos era segundo a carne, segundo a inclinação do nosso pensamento.
Nós estávamos mortos espiritualmente, sem esperança. Essa era a nossa condição quando Cristo veio por nós. Mas em Cristo Deus mudou essa condição. Em Cristo Deus mudou essa condição. Pois assim como ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, assim também Deus fez conosco. Vocês estão reparando quantas maravilhas Paulo já vinha relatando? E aí, por fim, depois de Paulo dizer coisas tão grandiosas, acontecimentos tão grandiosos, Paulo vai e frisa no fato de que, tendo recebido todas essas bênçãos, eu e você, nós podíamos ser tentados a cair no erro de pensar que somos especiais. Que nós mesmos poderíamos ter tido alguma participação nisso tudo. E aí ele vai e nos diz que nos lembra que essa salvação acontece através de uma fé que nos foi dada. Ele nos lembra que tudo isso aconteceu através de uma fé que nos foi dada como dom de Deus pelo próprio Deus. Nós mesmos não teríamos capacidade de escolher a Deus. Nós mesmos não teríamos capacidade de escolher a Deus. E aqui eu faço uma menção aos irmãos, citando Romanos 3, versículos de 10 a 12, no qual Paulo também diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não vem de nós, não há glória nenhuma em nós, a glória toda do Senhor é obra de Deus, plano e obra de salvação do nosso Senhor. E Ele fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E aí, por fim, Paulo nos instrui que antes estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas que em Cristo Deus havia nos aproximado e nos tornado um só povo, concidadãos dos santos. E sois da família de Deus e que em Cristo Jesus nós também estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Um só povo, judeus e gentios. E aí chegamos então ao fim da nossa introdução. Eu já vou citar aos irmãos o nosso tema, que é o que te faz ser quem você é. O que te faz ser quem você é? E é em cima disso que a gente vai meditar nessa noite. E o primeiro ponto, para as crianças que estão anotando, o amor de Cristo que te faz prisioneiro à sua obra. O amor de Cristo que te faz prisioneiro à sua obra. E aí nisso nós chegamos aqui no capítulo 3. E tivemos um breve vislumbre de tudo aquilo que Paulo estava nos relatando. E aí Paulo começa esse capítulo, já no seu primeiro versículo, dizendo assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aí a gente vê que Paulo, ao vislumbrar isso tudo, ele está cheio do amor de Deus. Amor por todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez por cada um de nós. Amor de Deus, da mesma forma que Deus amou o mundo, amou os gentios também, para que fôssemos salvos, Paulo também nos amou. E por conta disso se colocou como um prisioneiro de Cristo. Por isso ele se vê, por amor de nós, prisioneiro de Cristo. E não é infundado, pois por amor, nós vimos agora há pouco, nessa breve introdução, que por amor Deus nos predestinou para Ele. Por amor, Cristo foi obediente ao Pai e se entregou para morrer
morte de Cristo, de cruz, por amor de todos nós. E aí Paulo está cheio desse amor e por conta disso ele é prisioneiro de Cristo. E é por isso que Paulo, no segundo versículo, testifica seu amor com base em seu zelo e serviço a nós gentios. E cita também a dispensação da graça de Deus confiada a ele para todos os gentios. Diante de tudo isso que nós vemos, nós vimos agora, não foi pouca dispensação, não foi pouco amor. Paulo está ligado a isso, de tal forma que isso aprisiona ele. E aí ele soma a isso também o discernimento, a compreensão que Deus deu a ele desse mistério revelado. Quando a gente fala mistério, parece que é algo que está oculto, né? Mas não, Paulo aqui, quando ele cita mistério, ele está falando de um mistério que foi revelado a ele. E nós sabemos o quanto Paulo trabalhou e colheu duros frutos em sua carne por este serviço prestado aos gentios. Nós sabemos o quão duro foi a caminhada de Paulo. Creio que aqui ninguém duvida do quanto Paulo nos amou e amou a Cristo, o quanto Paulo era prisioneiro de Cristo. Foi dispensada tamanha graça de Deus a Paulo para conosco, os gentios, e nós sabemos que parte dessa dispensação está na compreensão profunda do mistério de Cristo revelado a ele. Mistério esse que Deus manteve o quê? Oculto. Deus manteve esse oculto de que a obra salvadora do Senhor era também para nós gentios. Ele manteve oculto até a consumação da obra de Cristo. Só após Cristo ter ressuscitado e ter sido assunto aos céus, é que esse mistério foi revelado aos apóstolos e também aos discípulos de Deus, né? Aos discípulos do Senhor, aos apóstolos e profetas. Isso tudo foi revelado aos apóstolos e profetas no Espírito, o que até então não havia sido dado a conhecer a ninguém. E que mistério é esse? E aí Paulo vai e cita novamente no versículo 6. E ele cita assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É como se fosse 3 có. Se a gente tivesse a palavra co-corpo, né? Seria co-herdeiro, co-corpo e coparticipante. E aí, como co-herdeiros com Cristo, nós herdamos todas as coisas na terra e no céu. Como membros do mesmo corpo, ou seja, tanto judeus como nós gentios somos parte do mesmo corpo, com uma cabeça que é Cristo Jesus, e todos nós, um só corpo. E ele fala também que os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, através da obra de Cristo, dessa fé que Deus nos deu, temos a promessa da nossa salvação, de que nele todos os nossos pecados foram pagos e perdoados, e por isso somos diante de Deus santos e irrepreensíveis. Tudo aquilo que havia sido prometido a Deus para Cristo, Deus nos fez coparticipantes dessa promessa. Nós temos participação. Olha que mistério maravilhoso o qual Deus revelou aos apóstolos e aos profetas, e por conta disso também a Paulo. Aí em seguida, Paulo nos fala que a ele foi dada essa graça de pregar o evangelho aos gentios. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso que havia ficado oculto todos os séculos até então. E aqui nós vemos uma coisa interessante, porque Paulo começa o versículo 8 dizendo assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui a gente não sabe se Paulo está fazendo um trocadilho com o seu nome, né? Que em grego quer dizer que é pequeno, de baixa estatura,
ou se Paulo olhou para essas riquezas insondáveis de Cristo e com certeza se sentiu o menor de todos os santos. Nós não sabemos, mas a gente sabe que a ele foi dado essa missão de pregar, né, o evangelho, essa tão grandiosa missão. E aqui eu quero que os irmãos reflitam comigo. Pensem junto comigo. Quanto à revelação do mistério de Deus, Paulo nos informa que foi revelada aos apóstolos e profetas no Espírito, não foi assim? Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Onde está esse Espírito? Em nós. Esse mesmo Espírito que revelou todas estas coisas a Paulo, habita dentro de todo aquele que crê no Senhor, o nosso Salvador. Habita dentro de nós, dentro de mim e também dentro de você. O que Paulo usa como argumento para ser prisioneiro de Jesus Cristo, dedicando sua vida à obra e também a nós, também é um acontecimento que faz parte da nossa história. Tudo isso que foi relatado aqui é a história da nossa salvação, a história do povo de Deus, a nossa história. Nós fazemos parte dessa história. E aí, tendo também o mesmo Espírito, eu quero ver alguém conseguir, após isso, arrumar desculpa para não amar aos irmãos. Eu quero ver nós fazendo parte dessa história, tendo em nós o mesmo Espírito, conseguir arrumar desculpa para não servir a Cristo como prisioneiro, que é o que nós somos. E aí a gente sabe que Paulo, ele não se calou, ele seguia pregando o evangelho, pregando sempre as boas novas de Cristo, mesmo diante de reis, mesmo em cadeias, mesmo debaixo de chicote, em grilhões. Paulo não se dava ao luxo, porque ele era prisioneiro. Um prisioneiro, ele não tem desculpa para não servir ao Senhor dele. Que desculpa nós temos? O que é que nos falta? Compreender. Ninguém pode dizer que nos falta o Espírito Santo nos revelar. Afinal, esse Espírito habita também dentro de nós. Estão entendendo, meus irmãos? E aí, seguindo, e eu volto a lembrar aos irmãos, o nosso tema é o que te faz ser quem você é. O que te faz ser quem você é. E o segundo ponto é nossa missão que nos molda a Cristo. Nossa missão que nos molda a Cristo. Aí Paulo segue, eu vou ler com os irmãos os versículos 10 e 11 mais uma vez. E aí ele fala assim, vou ler do 9 em diante, para poder ficar mais fácil a compreensão. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos revela aqui que ele escolheu que fosse através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus, multiforme aqui tem sentido de multicolorida, extremamente diversa, com muitas nuances. A sabedoria de Deus, ela é insondável, ela é incalculável, e foi através dessa multiforme sabedoria que Deus escolheu que através da igreja essa multiforme sabedoria ela se tornasse conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais.
E aí, para exercer esse propósito, Paulo está nos dizendo aqui que Deus, através da fé, Ele nos deu o quê? Ousadia. E nos deu acesso a Deus, a Cristo e a esse propósito o qual o Senhor predeterminou em Cristo. Até mesmo os anjos no céu e os anjos caídos, com certeza, antes da vinda de Cristo, antes da revelação desse mistério, até mesmo os anjos olhavam do céu para o mundo e eles não conseguiam entender, eles não tinham compreensão da grandeza, da grandiosidade, da riqueza, da multiforme sabedoria de Deus, a qual seria revelada a nós. E Deus escolheu a igreja para que nós testemunhássemos esse plano de salvação. E como é que a gente testemunha isso, meus irmãos? Nós testemunhamos levando a palavra de Deus. Nós testemunhamos vivendo uma vida cristã, vivendo a palavra do nosso Deus. E esse era o plano, recheado da multiforme sabedoria de Deus. E aí até mesmo os anjos olham e com certeza louvam e glorificam a Deus por tal maravilhoso plano, por tanta riqueza, tanta sabedoria, tanta graça, tanta graça. Eu me lembrei, mas logo antes de ter a oportunidade de começar a exposição, eu me lembrei de Salmo 113. No Salmo 113, versículo 7, a palavra nos diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Meus irmãos, sabe da onde Deus nos tirou? Do monturo. Monturo é estrume, para poder não falar uma palavra mais feia. Deus nos tirou do meio do estrume. E o que Ele faz com nós? Para assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Glória a esse Deus tão maravilhoso. Olha só o que Ele fez por nós. E aí, Ele tendo feito isso por nós, através da fé, nós temos ousadia e acesso com confiança para vivermos isso em nossas vidas. Para que esses fatos e acontecimentos sejam maiores do que qualquer coisa que pode acontecer durante esse breve período que vamos passar neste mundo. Que fato você tem usado da sua vida para te manter distante do Senhor e desse propósito maravilhoso, o qual Deus predestinou para que ocorresse através de Cristo em nossas vidas? O que é que você tem usado como desculpa? E aí, por fim, no versículo 13, Paulo fala: Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo se coloca como prisioneiro de Cristo por nós, para que a igreja possa cumprir este propósito de viver a palavra do Senhor, de levar a palavra do Senhor a outras pessoas. E ele fala que nisso está a nossa glória. Nós temos passagens na Bíblia falando que a nossa glória é Cristo em nós. Então nós não podemos desfalecer ao ver Paulo sofrendo tudo aquilo que ele vinha sofrendo, pois um propósito maior de glorificar ao nosso Deus vinha sobre toda aquela situação. Que possamos também ter consciência da mesma forma um para com os outros. Que isso não seja empecilho de também aceitarmos tribulações em nossas vidas para servir ao nosso Deus, pois nisso está a nossa glória. Amém? E aí eu trouxe algumas aplicações para os irmãos, 3 breves aplicações que eu vou ler junto aqui para os irmãos. A primeira delas
Para aqueles que ainda não conheciam o mistério revelado de Deus, crer neste plano salvador, que também inclui a nós gentios, irá te tornar co-herdeiro, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Você não vai viver mais, você não vai continuar vivendo num mundo sem Deus e sem esperança. Olha que presente maravilhoso que Ele também dá àqueles que estão conhecendo pela primeira vez. Você vai fazer parte disso. E aí, venha ser conosco, prisioneiro de Cristo, por amor, e viver a viva e rica esperança que só há em Cristo Jesus. Segunda aplicação: quando grandes coisas acontecerem em sua vida, a ponto de serem motivo para transformar mudanças em seu ser, e aqui eu poderia citar inúmeras coisas: perdas de pessoas amadas, perda de posições sociais, ou coisas boas, como ver o nascimento de um filho, como arrumar um emprego bom e saber que vai poder dar uma condição melhor para a família, né? Podemos citar traumas, grandes alegrias, grandes conquistas, grandes funções, tantas coisas grandiosas que podem acontecer em nossas vidas. Lembrem-se sempre, quando essas coisas acontecerem, lembrem-se sempre destes acontecimentos grandiosos, quais Deus tem feito e preparado para todos nós. Lembrem-se de tal forma que, quando coisas boas e grandiosas acontecerem, não venhamos negar a Cristo por conta disso. E que quando coisas ruins, de grande sofrimento acontecerem, que tenhamos nestes acontecimentos repouso, consolo, lugar de descanso e paz, né? Terceira aplicação: que tenhamos compreensão da glória que é servir-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Que isso não nos traga tristeza em nossos corações ao ver as tribulações uns dos outros. Pois como Paulo mesmo diz, pois como Paulo mesmo nos disse agora há pouco, nisso está a nossa glória. Amém? Quanta coisa maravilhosa o Senhor tem feito por nós. Que possamos viver de forma agradável. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, insondáveis são as riquezas de tudo aquilo que o Senhor tem feito para todos nós. Como é bom poder viver num mundo criado por um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso. Quanta sorte temos, Senhor, de termos o Senhor como Deus. O Senhor é a nossa sorte. Que possamos viver segundo a Tua palavra. Que possamos, nos momentos de dificuldade, de fatos que vão acontecendo em nossas vidas, no dia a dia, que o Senhor nos ajude a lembrar de tudo quanto Cristo fez por nós. De tudo quanto o Senhor tem feito por nós, até mesmo antes da fundação do mundo. E que, lembrando destas coisas, venhamos a viver para nos regozijar no Senhor, para gozar o Senhor e vivermos de forma sempre a glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. E é em nome do Teu Filho amado, em quem o Senhor fez convergir todas as coisas, que oramos a Ti. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ao último ponto da nossa liturgia.